Saudações a todos, muita paz, que Deus nos ilumine nesse nosso estudo, essa nossa reflexão. Nós vamos fazer o nosso encontro com o Criador através do pensamento. Levamos o pensamento a Deus, rogando a Ele que nos abençoe, nos ilumine, e a Jesus, nosso Mestre, que nos auxilie no entendimento de sua mensagem, de seu ensinamento, de seu exemplo, que são tão profundos que nós haveremos sempre de estar estudando e meditando sobre tudo o que Ele nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como também procuramos perdoar os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação e nos auxilie a nos livrar de todos os males, pois é teu o reino, o poder e a glória. Graças a Deus e graças a Jesus. A nossa saudação a todos, mais uma vez, rogando a Deus que nos ilumine. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nós vamos encontrar um manancial de ensinamentos. O capítulo trata sobre bem-aventurados aqueles que são misericordiosos e nos traz vários tópicos, e nós escolhemos aquele que fala para nós da reconciliação com o adversário. Essa dificuldade que todos nós enfrentamos, reconciliar-se com o adversário. Muitos podem colocar com o inimigo, como queiram. E é curioso, pois que, se somos todos irmãos, né? Por que os adversários? Por que os inimigos? Antes de lermos o texto de Mateus, nós vamos lembrar que, graças à doutrina dos Espíritos, nós agora entendemos que nós não ficamos circunscritos somente à vida atual ou a esta passagem que estamos, ora, realizando no corpo físico, orgânico. Nós já tivemos outras e outras experiências, inúmeras, e, por certo, haveremos de ter outras e outras. E entendemos que aí reside o amor do Criador para com todos nós. Porque Ele oferece sempre oportunidades de reparos, de ajustes às nossas atitudes, às vezes impetuosas, violentas, e que deixamos
de avançar espiritualmente, mas que essas atitudes impensadas às vezes, violentas às vezes, vêm promover, apesar de tudo, um progresso. Essas atitudes negativas, elas vão provocar em cada um de nós um mal-estar. Ela pode, no momento em que nós nos rebelamos diante de certas circunstâncias contra aqueles que achamos nossos inimigos, ela dá um momento de alegria, de uma possível vitória. Mas que tudo o que vai contra o amor e a harmonia, a paz, tudo que vai contra fica marcado em nós. E o juiz de nossas atitudes somos nós mesmos. A justiça divina é tão grandiosa que ela não se faz necessária estar apontando para um ou para outro o erro. Ela está em nós. Porque no processo de progresso, de vivências, nós vamos entendendo que o que nós realizamos de contraditório às leis da natureza retorna para nós. E isso demanda uma certa prisão. Nós ficamos aprisionados de nós mesmos, com dores e sofrimentos gerados e causados por nossa iniciativa. Mas vamos ao texto de Mateus, Mateus narrando o ensino de Jesus. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estais com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade que não sairás de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Então, todos podem encontrar esse texto em Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Nos remete a esse ensinamento, a esse tempo. E Jesus se aproveita das leis ora vigentes em sua época para nos falar dessa prisão. E ele vem num momento trazer uma verdadeira revolução. Porque para os conceitos da lei mosaica, deveríamos amar o nosso próximo, mas e o inimigo? Ele fazia parte também do nosso próximo? É duvidoso, pois havia perseguições para aqueles que não comungavam com as leis da Torá. E daí essa perseguição aos chamados inimigos, adversários. Jesus veio colocar uma nova ideia para a população, que esses adversários, esses inimigos, são nossos irmãos e que, como nós, também procuram o progresso. E que eles, com as atitudes contrárias a nós,
eles promovem inclusive o nosso aperfeiçoamento. Porque através dessas experiências, contrárias àquilo que nós estabelecemos como certo, nós vamos aprendendo mais e mais. Nós aprendemos com a lei do progresso que todos nós que fomos criados simples e ignorantes do conhecimento, nós vamos nessa trajetória, nesse caminhar de espíritos imortais que somos, vamos lapidando pouco a pouco essa preciosidade que cada um de nós comporta, detém, está consigo mesmo, sua intimidade. E esse processo se dá nesse plano físico, que nós chamamos o plano da matéria densa, e no plano extrafísico espiritual. Neste aqui, nós temos a oportunidade de termos, pelas leis da natureza, pelas leis de Deus, um esquecimento temporário. A cada encarnação, a cada vivência, iniciamos uma nova jornada. É como se estivéssemos escrevendo e abríssemos uma nova página, deixando as outras para trás, mas estas que ficaram para trás não estão perdidas, estão guardadas na nossa intimidade, no chamado inconsciente. E nós, com este consciente da vida de momento, vamos praticando ações e nós percebemos que almejamos o melhor para nós. Por almejarmos o melhor, nós vamos entendendo que somente com a prática do bem, somente com o semear da boa semente, é que vamos colher bons frutos. Os bons frutos só acontecem com a boa semeadura. A lei extraordinária de causa e efeito. Plantemos o bem para colhermos o bem. Esse progresso é maravilhoso para todos nós. Quando nós percebemos estes espíritos avançados, que nos trazem exemplos maravilhosos, e temos Jesus como nosso modelo, nós ficamos imaginando, será que eles já foram criados prontos desse jeito? Já tudo arrumadinho, já perfeitos? Quando estudamos que Deus é justiça, Ele nos cria todos da mesma forma, porque senão Ele daria vantagens a uns e desvantagem a outros. Então, esses espíritos, e temos Jesus novamente lembrando como exemplo, passaram por todas as fases que nós estamos passando. E Jesus chegou então a um ponto de um brilho tão extraordinário, que nós não conseguimos medir, que ele dirige um mundo, segundo a espiritualidade, ele dirige a todos nós aqui na Terra. E tantos que ele enviou para nossa ajuda, nos enviou para nosso auxílio, tantos que ele enviou, estão sob seu comando. Essa hierarquia espiritual se dá de forma natural, pelas conquistas de amor que se vai obtendo nas diversas experiências da vida imortal, ora física, ora extrafísica.
Nós tomamos a liberdade de trazer um exemplo do que estamos falando, depois de pesquisarmos um pouco sobre essa personalidade e que nós vamos passar para vocês, que é Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves. Esse nosso irmão viveu na última encarnação 45 anos, que para os padrões atuais é pouco tempo. E nesta última encarnação, ele teve a oportunidade de ajustar-se diante da lei de Deus de uma forma bem avançada, onde ele passou a emitir um certo brilho, que nós aqui damos o nome de espírito de luz, né? O que vem a ser essa luz? É o que nós estamos conquistando pouco a pouco, de brilharmos. Os nossos irmãos de ordem inferiores, eles têm assim uma exteriorização da sua intimidade muito opaca, fosca, sem beleza. À medida que se avança, vai se ganhando essa beleza. Todos nós somos verdadeiras joias no universo. Mas essa joia, como o exemplo da pedra preciosa nossa, precisa ser lapidada. A nossa pedra preciosa que brilha tanto, ela tem que passar por um processo de lapidação. E essa lapidação se faz através das várias encarnações. Não temos ideia da quantidade. Resultando num brilho que vai acontecendo pouco a pouco. Esse irmão que estamos falando, e que já, depois desses 45 anos da última encarnação, ele já foi visto com uma certa luminosidade. Quem viu isso é o nosso querido Chico Xavier, que presenciou esse nosso irmão Jesus Gonçalves em determinado momento, quando as atividades daquela noite já estavam encerradas e praticamente já iriam para suas casas, madrugada dentro, que Chico atendia até a madrugada, e surge esse espírito, no qual Chico não conseguiu muito identificar, primeiro, se era um encarnado ou desencarnado. Abrimos um parêntese para explicar que Kardec estudou a aparição de encarnados no desdobramento do corpo físico. Fecha aspas. Então, mais para frente, dias posteriores, Chico soube do seu amigo Jesus Gonçalves, que havia desencarnado. Eles mantinham relação através de cartas. Chico lá, em Pedro Leopoldo e posteriormente em Uberaba, e Jesus Gonçalves em Pirapitingui, hoje um bairro de Itu, aqui no estado de São Paulo, onde ali ele
procurava fugir da prisão, enfrentando uma lepra, até então chamada lepra, que consumia o seu corpo orgânico. E ele o faz de maneira extraordinária. Pois ele já adquirira o hábito da prece e da oração, já entendia a vida após a morte, graças à sua então esposa, Anita, que mostra para ele o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que foi a primeira obra que Jesus Gonçalves pôde ler. E Jesus Gonçalves se transforma de, até então, um pseudo-ateu, num homem de espiritualidade profunda, ligado a Deus, ligado às coisas da vida espiritual. Fundou dentro dessa colônia que recepcionava os portadores do bacilo de Hansen, a hanseníase, e ali ele fundou o Centro Espírita dentro da comunidade. O Centro Espírita Santo Agostinho. Ele sofreu muito as dores do corpo, mas com essa ajuda extraordinária, essa iluminação que recebeu da doutrina dos Espíritos, ele pôde levar a contento essa dor e sofrimento. Auxiliava a quem precisava, na própria comunidade, e era procurado por muitas pessoas, e ele levava a palavra do Cristo, a palavra de Jesus, a todos os que sofriam. A sua vida aqui nesta encarnação de 45 anos foi ponteada de alegrias e tristezas. Ele nasceu em 1902 e desencarnou em 1947. Portanto, viveu 45 anos. Desde o seu nascimento, as necessidades urgentes da alimentação, da moradia, da família, foram assim uma saga incrivelmente difícil. Mas ele foi levando avante até se instalar em Bauru, aqui no estado de São Paulo, e ser um funcionário público. E as coisas até que corriam bem, ele vivendo com sua então esposa, com 2 filhos que ela já tinha, pois era viúva, e se casou com Jesus, e mais 4 que viriam depois, perfazendo 6 filhos. As coisas até que caminhavam bem. Com Jesus Gonçalves se destacando por sua inteligência, por sua versatilidade, pois nesse período ele foi um ator, produtor de peças que levavam a efeito para o público da cidade de maneira simples, não profissional, no campo do amadorismo, e se dedicou também à música. Era clarinetista
O clarinete era muito utilizado na época. E também Jesus Gonçalves incentivava a prática da música dentro do ensino que se operava no município. Tudo isso fazia dele, nesse contexto de dores e sofrimentos, a alegria que ele trazia consigo desse desenvolvimento artístico. Ali pelo final da década de 20, surgem os primeiros sintomas do mal de Hansen, a antiga lepra, e ele chega então a ser confinado brevemente num sanatório lá na região e depois de lá transferido para Pirapitingui, em Itu, estado de São Paulo. A história dele é muito interessante, meus queridos que me assistem, e deve ser pesquisada, analisada e estudada nesse contexto de sair dessa prisão. Essa encarnação ele pôde concluir encarnações anteriores que são registradas, onde ele, lá por volta do século IV, provocou muita dor e sofrimento, como o então general Alarico, que invadia as cidades e inclusive provocou a queda do Império Romano do Ocidente e provocava dor e sofrimento incríveis na população. E nós sabemos, pelos ensinos do Mestre, que nós então vamos nos enclausurando nessa prisão. Na sua segunda encarnação, segundo o relato do historiador, ele vem novamente como general e novamente um pouco mais brando, mas ele pratica o mal através desse processo violento, selvagem de domínio, matando indiscriminadamente as pessoas. Seguem-se outras encarnações onde ele começa a resgatar os males praticados dentro da lei de causa e efeito. Pois a cada atitude negativa nós vamos somatizando no nosso corpo espiritual e este transmitindo ao corpo que venhamos a ter, físico, os males praticados no passado. E chegou a tal ponto essa conquista dele negativa, que esse mal, o chamado bacilo de Hansen, o levou a várias encarnações, passando por uma espécie de depuração espiritual. Com isso, ele foi amansando, ele foi se acalmando, porque as dores provocam isso na pessoa. Ele foi importante figura ali por volta do século XVI, XVII, e que vocês vão procurar, aqueles que se interessarem na pesquisa, saber. Ele foi uma importante figura, mas que ainda com os resquícios do poder, também praticou atos, não propriamente dele, mas com ordens dele, atos de violência nas chamadas guerras, que era tão comum nos tempos passados. Depois ele vem em novas encarnações, resgatando e depurando esse corpo espiritual, como dissemos.
até que ele chega no século XX, no ano de 1902, e renasce. E esse saldo que ele tinha que depurar, ali estava na sua intimidade perispiritual e se manifesta há cerca de 30 anos após o seu reencarne. Mas nesta oportunidade, com a prática do bem e do amor ao próximo, e já nas anteriores, últimas 2 ou 3 encarnações, ele já veio, pouco a pouco, praticando o bem, substituindo a violência e imposição pela mansuetude, que é o tema desse capítulo que estamos falando. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E ele, então, desencarna com muita dor e sofrimento enquanto no corpo. Depois disso, ele resplandece para uma vida espiritual que não temos ideia se ainda vai haver mais alguns reparos. É provável. Nós não sabemos, só Deus é que sabe. Mas, então, como essa história é bem interessante, nós temos uns apontamentos aqui para que vocês procurem. O biógrafo do Jesus Gonçalves, nosso irmão que desencarnou em 2005, em 2005, é o Eduardo Carvalho de Monteiro, que escreveu o livro A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. Esse livro está esgotado fisicamente falando, mas ele se encontra na internet, em PDF, todos podem acessar. É um livro não muito extenso, até curto. Nós vamos encontrar, pela mediunidade de Célia Xavier de Camargo, 3 romances por ela psicografado, de autoria de Jesus Gonçalves. 3 romances. Uma tríade bem interessante, muito gostoso de ler, muito atraente, na qual Jesus Gonçalves participa dessas situações dos 3 livros. Anotem aí. Aves sem ninho, Perdoa e Em busca da ilusão. Aves sem ninho, Perdoa e Em busca da ilusão. Ele vai mostrando aí também momentos que ele vai resgatando o seu passado. A citação de Chico Xavier estão nos anais das obras de Chico Xavier. Nós deixamos para o final para falar de sonetos, e era uma das coisas que Jesus Gonçalves também o fazia. E ele passa um soneto para Chico Xavier. E está na Antologia dos Imortais um desses sonetos de Jesus Gonçalves. Seria esse manancial que a gente passou para vocês para pesquisar, analisar como nós, todos nós, pegando esse exemplo para guardarmos na nossa intimidade, como nós podemos vencer as dificuldades,
vencer esse desafio de amar os inimigos. Lembrando sempre da prece, da boa ação, de não querer o mal para o próximo em hipótese alguma, de querer somente o bem, por mais violenta e agressiva que seja a atitude de um nosso irmão. Isso ocorre no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Quando nós assistimos noticiários ou nos falam de coisas que ocorrem, e nós geralmente nos posicionamos como juiz. E nós aprendemos que só a Deus cabe o julgamento. Quando alguém comete algo tão pavoroso ou violento, que nós ficamos ao par pelo noticiário, e devemos lembrar da história recente, não é? De líderes políticos, líderes que comandavam exércitos e que cometeram tantas atrocidades, pois ao comandar, a organizar ataques, guerras, eles estão enviando irmãos deles para prejudicar irmãos deles. Muito recentemente assistimos assim com muito pesar a situação dos nossos irmãos na Síria, e o século XX foi o século das duas grandes guerras mundiais, seguido depois da chamada Guerra Fria. O julgamento não nos cabe, mas sim a prece, elevarmos o pensamento a Deus, para que todos os que são partícipes dessas atitudes venham a se corrigir, que tudo possa melhorar para cada um deles. Que Deus ampara a todos, assim como está amparando a nós também. Para nós, no nosso grupo familiar, a atenção mais importante, então, em relação a amar o nosso inimigo, ou adversário, como diz o texto. Porque é no nosso grupo familiar que nós vamos desenvolvendo a nossa intimidade. O nosso progresso depende demais do grupo familiar. Aquele mais próximo e aquele que se estende para outros familiares. Por isso, a importância da família, da nossa posição diante da família. Tenhamos essa energia, essa disposição de vencermos a nós mesmos e sairmos dessa prisão que Jesus nos falou, simbolizando com aquela moedinha que tinha um valor bem pequeno, o ceitil, simbolizando assim Jesus, que nós temos que limpar todas as mazelas que trazemos de vidas e vidas de desenvolvimento para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso bem-estar
e temos muito a percorrer dentro deste nosso mundo aqui, a Terra, possivelmente em outros mundos à medida que pudermos avançar. Que o Senhor da vida nos abençoe e ilumine a todos. Vamos, na nossa oração final, agradecer a Deus pela oportunidade e também rogar ao Criador que nos ofereça sempre essas oportunidades e nos dê força para vencermos as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, quando titubeamos tanto, quando deixamos de aplicar a lei do amor e da caridade. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita em toda parte. E o pão de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também vamos procurar perdoar os nossos devedores. Não nos deixe, Pai, cairmos nas tentações e nos ajude, Senhor, a nos livrar de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus, muita paz a todos. Muito obrigado.